Você já ficou parado dentro de um jogo, sem fazer nada, só observando o mundo acontecer sem você? Não porque o jogo pediu, não porque havia uma missão naquele lugar, mas porque aquele mundo parecia real o suficiente para merecer sua atenção. Se você jogou The Witcher 3, provavelmente sabe exatamente do que eu estou falando. E se você tentou encontrar esse mesmo sentimento em algum RPG lançado depois, também sabe que ainda não encontrou. The Witcher 3 foi lançado em maio de 2015, no momento em que o mundo aberto já estava se tornando um padrão da indústria. Skyrim tinha chegado 4 anos antes e redefinido o que era possível em escala. Dragon Age tinha mostrado que narrativa complexa cabia em RPGs modernos. GTA V tinha elevado o conceito de mundo vivo para outro nível. O terreno estava preparado, e mesmo assim, The Witcher 3 fez algo que nenhum desses jogos tinha conseguido. Ele construiu um mundo que parecia estar sofrendo. Não é uma palavra que se usa normalmente para descrever um videogame, mas é a palavra certa. Velen não é um cenário bonito, é uma região devastada pela guerra. Lama, pobreza, cadáveres enforcados nas estradas, aldeias queimadas. Os NPCs não estão lá para decorar o mapa, eles estão tentando sobreviver. E é essa característica brutal que separa o mundo de The Witcher 3 de praticamente tudo que veio antes e depois. Não é um mundo de fantasia genérica onde tudo é épico e grandioso. É um mundo onde a guerra tem consequências reais, onde as pessoas pagam o preço das decisões dos poderosos, onde um bruxo errante, por mais habilidoso que ele seja, não pode salvar todo mundo. Esse mundo não foi construído para impressionar, foi construído para ser habitado. E a diferença entre as duas intenções é tudo. Mas o mundo vivo de The Witcher 3 não seria metade do que é sem o homem que o atravessava. E aqui está o paradoxo mais fascinante de The Witcher 3. Geralt é um protagonista completamente definido. Ele tem história, tem opiniões, tem traumas, tem amor. Ele não é um avatar vazio que você preenche com suas escolhas. E mesmo assim, você nunca sente que está assistindo a história de outra pessoa. Como isso é possível? A CD Projekt Red resolveu um problema que a indústria trata como binário. Ou o protagonista tem uma personalidade própria e o jogador perde a agência, como jogos puramente narrativos, ou o protagonista é vazio e o jogador tem liberdade total, como em Skyrim. The Witcher 3 recusou essa escolha. Geralt tem uma voz, tem um código moral, tem humor seco e irônico, o que aparece nos momentos mais inesperados. Por que as lágrimas, Caratã? Não deveria se preocupar. Elas mancham a sua beleza. Acho que você deve ter se preocupado muito. Não, eu nasci feio. Geralt é um personagem extremamente interessante. Apesar de ter passado pelo teste das ervas e ter teoricamente perdido todas suas emoções, não é isso que ele nos mostra. Durante o jogo, você consegue ver a dualidade nele. Afinal, Geralt é um humano com corpo de bruxo ou um bruxo com alma de humano. Porque ele sente as coisas e por muitas vezes ele se demonstra o mais humano entre os outros. Enquanto reis, camponeses e nobres se afundam na ganância, no preconceito e no egoísmo, Geralt caminha por um continente em ruínas, carregando o fardo de ser um injustiçado. Ele usa a desculpa do bruxo sem sentimentos como um escudo social, uma máscara para se proteger de um mundo que o odeia pelo que ele é por fora. Mas por dentro, cada escolha moral, cada gesto de afeto pela Ciri e cada momento em que ele decide poupar um monstro injustiçado revelam a verdade. As mutações alteraram seu sangue, seus olhos e seus reflexos, mas jamais conseguiram tocar na sua alma. No final das contas, Geralt não é uma máquina de matar que tenta fingir que é gente.
Ele é a prova de que a verdadeira humanidade não vem do sangue que corre nas veias, mas da capacidade de empatia que escolhemos manter, mesmo quando o mundo inteiro nos dá motivos para perdê-la. Se você perguntar para qualquer pessoa que jogou The Witcher 3 qual foi a missão mais marcante, a resposta raramente vai ser sobre a história principal. Vai ser sobre o barão alcoólatra tentando se redimir, sobre um fantasma que assombra uma ilha por um amor não resolvido, ou sobre um ferreiro que esconde um segredo que poderia destruir sua reputação. E o motivo disso é o nível narrativo do conteúdo dentro do jogo. The Witcher 3 possui ao todo um total de 440 quests, 800 NPCs, 400 pontos de interesse, mais de 200 armas e 300 peças de armaduras, incluindo 7 conjuntos de armaduras especiais. Ele também possui nada menos, nada mais que 500 livros, cartas e documentos para enriquecer a lore dentro do jogo. Tudo isso distribuído em 6 regiões. São elas: Pomar Branco, Palácio Real de Vizima, Velen, Novigrad, o Arquipélago de Skellig, o Vale de Kaer Morhen e o Ducado de Tussan. The Witcher 3 foi o primeiro RPG de mundo aberto a tratar suas missões secundárias como contos completos, com início, meio e fim, e uma mensagem que ficava com você depois que a tela escurecia. Sobre o que você e o Dandelion conversaram? Ele perguntou alguma coisa em especial? Deixe-me pensar. Tivemos uma conversa comum mesmo. No entanto, sim, ele ficou perguntando sobre Kalkstein. Se Dandelion e eu não tivéssemos botado as cartas na mesa desde o começo, eu teria suspeitado que ele tinha um caso com o alquimista. Ele falava como um jovem apaixonado. Na verdade, ele estava desesperado para falar com ele. O Kalkstein está em Novigrad? Eu gostaria de falar com ele também. Temo que seja tarde demais. Os caçadores de bruxas o pegaram recentemente e o queimaram na Praça do Hierarca. Mas, enquanto morria, nossa, os fenômenos! Impressionante! Feras de fogo circulavam ao redor da pira. Daí subiram aos céus e explodiram, formando letras. Sério? E o que apareceu escrito? Radovid chupa pau mole. Como é, amigo? Não são missões de buscar 10 itens ou matar 20 inimigos. São histórias sobre pessoas reais, com motivações complexas, sem vilões cartunistas e sem heróis sem falhas. E o jogo tinha paciência para contar essa história. Ele deixava você ouvir, deixava os personagens terminar de falar. Não havia pressa, não havia marcador piscando na tela, dizendo que você tinha coisas mais importantes para fazer. Naquele momento, a missão daquela pessoa era a coisa mais importante do mundo. Essa paciência narrativa é algo que a indústria ainda não aprendeu a valorizar, porque ela não pode ser medida em horas de conteúdo ou em número de missões. Ela só pode ser sentida. Depois de The Witcher 3, todo estúdio de RPG do mundo prometeu a mesma coisa: missões secundárias com profundidade da história principal. Protagonistas com personalidade, mundos que respiram. Alguns chegaram até perto. Baldur's Gate 3 conseguiu a profundidade narrativa. A escrita é excepcional, mas é um RPG de combate por turnos, uma experiência diferente, não uma sucessora. Cyberpunk 2077, após a sua redenção, tem missões secundárias que rivalizam com as melhores de The Witcher, mas Night City, apesar de visualmente deslumbrante, tem uma frieza que Velen nunca teve. É um mundo para se observar, não para sentir. E Starfield? Bem, Starfield tentou a escala e esqueceu a alma. O que ninguém consegue replicar completamente foi a combinação específica que The Witcher 3 acertou. Um mundo que sofre, um protagonista que sente e histórias que respeitam a inteligência do jogador. Não são 3 elementos difíceis individualmente. São impossíveis de combinar sem uma visão criativa absolutamente coesa. E sem a coragem de fazer um jogo que prioriza como você se sente, acima de quanto conteúdo ele entrega.
The Witcher 3 não foi o jogo com um mapa maior, não foi o jogo com um sistema de combate mais refinado, não foi o jogo com gráficos mais impressionantes do seu ano, mas foi o jogo que fez mais pessoas sentirem que estavam dentro de um mundo real, acompanhando um homem real, tomando decisões que importam de verdade. E talvez seja por isso que 10 anos depois do lançamento, as pessoas ainda falam sobre o Barão Sanguinário como se fosse alguém que elas conhecem de verdade. Isso não é game design, isso é cultura. The Witcher 3 já nasceu clássico, e sem esforço ocupou o top 10 dos melhores RPGs já feitos. Com um mundo fantástico e cruel ao mesmo tempo, The Witcher 3 entregou dilemas morais em tons de cinza, onde muitas vezes a melhor escolha ainda deixava um gosto amargo na boca. E mesmo assim, conseguiu transformar esse mundo em um lar para os jogadores. No final, The Witcher 3 não é apenas um jogo que a gente zerou, e sim uma lenda que a gente viveu. Ando pisando fofo, ninguém vai me dar nada, eu que vou correndo dobro. Trampando mais que falam, fazendo valer esforço. Tô descarregando linha, na sua mente eu explodo. Fumaça subiu pra mente, te deixou cabuloso. Miso não tá no pé, Levermax 12 mola só pra ir de rolé. No porte da captiva, mais tarde Santa Fé. Adrenalina no papel, filme tá virando cash, realidade, né?